Olá, crianças! Uma ótima tarde para vocês e uma tarde cheia de poesia para vocês. Então, nós estamos aqui com o nosso estudo sobre as poesias, os poemas, que é a forma da gente se expressar, de trabalhar nossas emoções com as palavras e ainda brincar com as palavras, com os significados, com as rimas, com as letras, as consoantes, com a repetição de letras vogais. Então, vamos lá nessa brincadeira. Bom, para a gente gostar do poema, a gente precisa saber interpretar, saber fazer uma boa leitura com toda a sonoridade que os poemas nos traz, com toda a sua beleza, a sua riqueza. Então vamos lá. Hoje eu trago o poema de um livro. A gente sabe do valor de um livro na nossa vida. Traz conhecimento, traz história, nos permite viajar aos mais diferentes lugares. Mas você já pensou fazer um poema sobre o livro? Dá muito o que escrever, não dá? Então, dá para fazer uma ótima brincadeira com as palavras. E é assim, a gente pode fazer brincadeiras alegres, felizes, pode fazer chorar, alguém se emocionar, chorar, lembrar de um livro que já leu, que traz uma memória. Então, os poemas têm esse poder. Pode te fazer gargalhar, pode te fazer chorar, pode ser contar uma história para alguém, na forma de um poema. Tudo isso pode. O poema pode tudo. Basta colocar uma sonoridade com o poema, fazer uma brincadeira, que vai dar tudo certo. A gente tem que treinar essa escrita, a leitura e a escrita também. Comece você aí, depois dessa aula, escreva uma estrofe só, um poema de uma estrofe só. Então, vamos lá na página 21. Então, vamos lá. No poema, a gente pode falar dos sentimentos, contar a história, fazer rir, fazer chorar e várias outras coisas. Vamos lá para o poema do livro? Olha só. Livro. Um amigo para falar comigo. Um navio, uma viagem, um jardim para brincar, uma escola para levar embaixo do braço. Livro. Um abraço para além do tempo e do espaço. Um abraço. Que bonito, né? Eu sim, já me senti muito abraçada por um livro. Sabe aquele momento que você precisa de um abraço e você encontra o aconchego de um abraço? Pois é, e você encontra esse aconchego em uma boa história? Já consegui. Muito bom. Então, vamos lá. Eu quero... A autora, a Luísa Ducla, ela diz o seguinte, que livro é um amigo para falar comigo. Por quê? O livro eu posso levar para onde eu quiser, eu quero a companhia dele. Então, isso é igual um amigo, não é? E ele fala com você com as palavras que você precisa. Porque a gente vai procurar um livro com coisas, com conteúdo que a gente gosta. Por isso que a gente tem que ler muito na infância, para a gente descobrir qual tipo de leitura que nos desperta o melhor de nós. Nos desperta alegria, sentimentos bons que a gente quer para cada momento. E às vezes é igual filme. Não tem vezes que a gente quer assistir uma comédia? Tem vezes que a gente quer assistir um filme de amor. Tem vezes que a gente quer assistir um suspense. Buscar suspense. E assim são os livros. Dependendo do nosso estado, a gente vai saber qual amigo acionar. Fala que o livro é um amigo para viajar. O livro nos leva para qualquer lugar. Já fui para Portugal, para a Itália, para os Estados Unidos, já fui para montanhas muito geladas, já fui para o sertão, já fui para muitos lugares e épocas diferentes. Por exemplo, agora eu estou numa época
lá que ainda era permitido escravizados no Brasil. É uma história, um romance daquela época com os povos. Tanto tem história de escravizados, como tem história dos donos de escravizados, que eles pensavam com a libertação dos escravizados. Então, tá uma época muito boa, porque eu não estive lá. Foi o meu amigo livro que me levou. Fui embarcada. Dessa vez não fui de navio, não, fui de trem. Olha só, é um jardim para brincar. Sim, o jardim que tem tantas belezas, essas belezas, esse arzinho puro, a gente encontra também nos livros. Uma escola para levar embaixo do braço. O que isso significa? O livro nos ensina tanta coisa. E na escola a gente não aprende muita coisa? Pois é. Então é uma escola. Só que essa escola, não é que eu vou para a escola. Ó, eu carrego aqui, posso carregar embaixo do braço. Livro, um abraço para além do tempo e do espaço. Então, o livro é aquele abraço que a gente precisa, que ele nos acolhe com as suas histórias, com a sua riqueza, com seus saberes. Então, vamos lá. Gente, por que as questões A, B e C estão com X? Porque eu quero que você reflita e responda essas questões oralmente. Então, vamos lá. O que pode ter em um livro? Volta no poema, releia o poema e fala o que pode ter no livro. Ali, no início, já fala o seguinte: você pode encontrar no livro um amigo, mas pode ter também um navio. E aí eu quero que você lista estes itens. O que a poeta pretende dizer mencionando o que o livro pode ser? O que ela diz, o que ela pretende quando ela diz que o livro pode ser? Bom, ela diz o seguinte: ela diz que o livro ele pode ser um amigo, que é como a gente já falou. Ele pode ser um amigo para quê? Para viajar conosco, para nos levar para os diferentes lugares. E pode ser um jardim onde a gente possa brincar e até mesmo ter um abraço. O que a poeta quer dizer no verso? Uma escola para levar debaixo do braço. Falei, a gente já conversou. Agora, se você até agora não respondeu nada, as próximas questões é para responder. Essas são opcionais. Conte quantos versos há no poema. Então, lembrando que cada verso do poema é uma linha. Ó, livro é um verso, um amigo, outro verso. Para falar com amigo, terceiro verso. Conte quantos versos há nesse poema. E ainda quero dizer para você que um conjunto de versos forma uma estrofe. Esse conjunto de versos, entre um e outro, é separado por um espaço maior ou por uma linha, se você estiver com o caderno pautado. Copie do poema as palavras que rimam. Então, a gente tem várias palavras que rimam. Como que você vai fazer? Você vai separar essas palavras, as que rimam, por uma barra. Então, você faz lá, por exemplo, palavras que rimam. Vamos procurar amigo, comigo. Então, você escreve amigo, barra, comigo. Ponto e vírgula, ou vírgula. Aí você vai para as próximas palavras que rimam, tá bom? Procure aí, tem vários grupinhos desses. Para você, o que um livro pode nos proporcionar? Eu escreveria um poema sobre isso, mas eu quero saber de você o que o livro pode te proporcionar. Gente, pense o seguinte, não é o que eu quero ouvir, não. É o que você sente. O que o livro proporciona a você? Às vezes você não gosta do livro ainda e ele não te proporciona boas coisas. Eu
quero que você seja sincero nessa resposta. 3. Leia os textos a seguir sobre o abraço e responda as questões. Então, vamos lá. O abraço. Que coisa boa é o abraço. É tão importante um abraço que a gente tem até o dia do abraço. Você sabe qual é? Dia 22 de maio, no mês do meu aniversário. A gente tem o dia do abraço. Será que é por isso que eu gosto tanto de um abraço? Então, vamos lá. Coisa boa esse tal de abraço. Faz bem para a alma, alivia a tensão, ajuda no querer bem, melhora até o fluxo sanguíneo. O que é fluxo sanguíneo, tio? Fluxo sanguíneo é a passagem do sangue, a distribuição do sangue pelo corpo, esse movimento do sangue por vários nossos órgãos. É importante porque o sangue leva nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Então, é importante que ele tenha uma boa circulação no nosso corpo. O abraço melhora essa circulação, esse movimento. Poema, vamos lá, um abraço. Acalma o coração. Quando você está com aquele coração assim doído, ele ao acelerado, o abraço acalma tudo, é remédio para tudo. Não custa nada, é de graça, é só abrir os braços e se entrelaçar. Quer dizer, é só abrir o braço e se misturar com o outro. Dar aquele abraço bem gostoso, verdadeiro. Está esperando o quê? Então, faça uma leitura desse poema. E aqui fala o seguinte: o abraço é um laço. Né? Se você entrelaça, então é um laço. Feito por fora, que desata nó por dentro. O que é um nó? Não é uma coisa segura, ruim, presa, né? Prende. Então é uma dor. Quando a gente fala dos nossos nós, fala, eu preciso desatar os nós, eu preciso tirar essa amargura, uma dor. E o abraço, ele desata, ele tira essa dor, esse nó. Ó, que coisa boa. Eu não vou falar para você sair abraçando, porque a gente está na família. Mas tem o seu familiar que você pode. Então, se você estiver abraçando seu familiar, sua mãe, seu pai, vai dar aquele abraço, se você puder. Claro. O que dizer a frase? O abraço é um laço feito por fora que desata nó por dentro. Falamos sobre isso. O que é o abraço para você? De novo, eu quero que você realmente sente. Você gosta de abraço? O que esse abraço traz para você? Ele traz conforto? Agora, gente, eu quero que você organize as sílabas para formar palavras. Em cada uma dessas palavras que você vai formar, você vai usar todas essas sílabas de cada grupo, tá? Então, vamos lá. Aqui você vai usar o sol, cai e o pá. E assim por diante, formando palavra. Agora, complete com sa, só, su ou são. Então, com esse C, o C com cedilha, para você formar essas palavras. Fumaça. E assim você vai fazendo com as demais. Bom, continuando. As palavras escritas com C, cedilha, S, S, S. Bom, na língua portuguesa, a gente sabe que a gente tem muitas regras. Então, a gente não usa as coisas por acaso. A gente usa pelas regras. Por exemplo, é muito comum vocês ainda terem alguns errinhos, porque vocês seguiam pelo som, mas ainda não conhecem as regras. Então, é muito importante que a gente conheça essas regras. Então, vamos aqui. C ou cedilha, S ou SS. Vamos analisar algumas palavras? Não tem lá na página, não. Vamos ver aqui o C, para ver se a gente descobre algumas regras que são usadas. Ó, C com a K. Ó, vamos ver o som. Casa, canela. C com O faz esse sonzinho de K, có. Então, cobra, comida, coração, copo, cortina. Tem mais? Cocada, coruja,
Uhum. A K tem o mesmo som do C com A, o C com O, né? Vamos ver agora o C com E? Não, vamos ver o C com U. Curioso. Olha só, tem esse Q, esse Czinho, né? K, que, não. K, que não. K, Có e Cu. Agora, vamos no quando é o som do C com E. Vamos ver se ele muda. Cebola. Tem mais? Cenoura. Olha só, o C com E agora mudou o som. Não é quenoura, é cenoura. Então, agora, então C com S tem um som de, parece um S, né? C, cenoura, tem som de S. Agora vamos ver com o I. Cipó, cidade, cinema. Então, o C com I também tem esse mesmo sonzinho do S, igual o E. Ou seja, aqui tem uma regra. O C com E e o C com I tem o som de S. Agora vamos ver o cedilha. O cedilha, ó, louça, laço, iguaçu. A gente não vê o cedilha com E. Então, o cedilha, ele aparece sempre antes dessas vogais. A, O ou U. Ó, coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção, fração, açude, pançudo e lençol. Vamos ver o S agora? Olha só. Cansava, tem uma consoante, um Szinho e o A. Casaco. Então, cansava o som, cansava, som de S. Agora, casaco. O S está entre duas vogais. Ele teve som de Z. Camisa, entre duas vogais, za, som de Z. Sempre, início da palavra, som de S. Conseguir, ele está entre uma consoante e uma vogal. Vaso, som de Z. Visão. Então, analise, leia essas palavras, vê como S aparece na palavra, se é no início, se é entre duas vogais ou se é entre uma consoante e uma vogal. Agora, vamos analisar as palavras com SS. Dissimulado. Ó, agora não é dissimulado, porque o S ele aparece entre duas vogais, mas o som é de S, dissimulado. Se fosse um S só, seria dissimulado, porque um S só entre duas vogais tem som de Z. Então, dissimulado, impressão, concessão, interesse, presságio, ressentimento, sessão, inadmissível, premissa. Então, entre duas vogais, se eu preciso do som de S, eu tenho que colocar dois S. Pensa assim, dois S para reforçar, para o S não se perder no som do Z. Então, vamos lá? Leiam comigo. A letra C tem som de S quando forma sílabas com as vogais E e I. Exemplo, macio, cigarra, cereja e celebridade. Agora, a C com cedilha é utilizada quando a letra C forma sílabas com as vogais A, O e U. Mas para não ficar com o mesmo som da casa, cola ou do cubo, usaremos o cedilha para diferenciar justiça, caroço, caçula. Aqui, se não tivesse o cedilha, ele ficaria com esse som de justica, caroco e cacula. Não dá, né? Então, ele precisa colocar o cedilha. A letra S é utilizada no início das palavras e quando está acompanhada de vogais. Nesse caso, S tem o som de Z. Exemplo, besouro, rosa, saboroso. Os SS aparecem
nas palavras, quando o som do S é mais forte. Exemplo, passarinho, vassoura, possível. Não há palavras que começam com SS. Essas são as regras. Então vamos lá, gente. Aqui tem uma curiosidade. Para que serve o dicionário? Procurar o significado das palavras? Ótimo, correto. Mas não é só isso, não. O dicionário serve quando você tem dúvida de como escreve uma palavra. Vai lá no dicionário, procura que está a forma correta. Ah, eu estou fazendo separação silábica, mas eu estou com dúvida. Vai no dicionário, que lá tem a separação silábica das palavras. Ah, então, além dos significados desses verbetes, o que são verbetes? São as palavras que são listadas no dicionário. Então, além do significado, tem separação silábica e ainda tem a classificação gramatical. Ou seja, espaço é um substantivo masculino, SN. Então, quando você ver lá aquela sigla, é a classificação. Substantivo masculino, substantivo feminino, enfim. Lá diz algumas coisas sobre cada verbete. Então, crie o hábito de usar o dicionário. Agora vamos treinar o que aprendemos sobre o C com cedilha, o S ou SS. Então, vamos formar essas palavras. Eu vou ler e você vai preencher. Açude, cinema, massa, vaso, osso, cigarra, maçã, vacina, cebola, camisa, passeio, laço, pássaro, carroça e tesoura. Então agora para você ir fazer. Depois você vai escrever essas palavras de acordo com agrupá-las, né, de acordo com a letra em destaque. Então, qual a palavra que você escreveu com C? Lista aqui com C e cedilha, lista nesse grupo. Para você é um desafio. Olha que bacana. Siga as pistas e vai marcando X nas palavras eliminadas para chegar à palavra secreta. Então, você tem que ir, não começa por vogal. Então, se não começa a palavra escondida, não começa por vogal, então você pode sair riscando todas, fazendo X nas palavras que começam com vogal. E assim eu quero que você leia as pistas, interprete as pistas e descubra qual é essa palavra e anote a palavra secreta. Encontre as palavras no quadro de letras e liste-as nas linhas ao lado. Então, tem várias palavras aí, vou te falar quantas. 8. Encontre 8 palavras aí e liste as palavras ao lado. Repetindo. Escolha 3 palavras que você encontrou no quadro de letras e forme frase com essas 3 palavras. Pode formar, vou te deixar à vontade. Pode formar uma frase, 2 frases, 3, não, mas use as 3 palavras. Então, terminamos. Foi rápido hoje. Esse caderninho aqui, com essa flor linda, é para que você se inspire e escreva poema. Escreva uma estrofe. A escolha é sua, mas se você estiver tendo dificuldade, escreva uma estrofe. Forme aí seus versos. Vamos escrever. Se inspire em algo que você goste. Tá bom? Beijo grande. Depois me mostra. Quero ver. Beijo muito grande para você. Hoje a aula será só de português.